Terra Firma à vista! Professor Luiz Roder, canal Terra Firma Society, inscrição de graça, like ou dislike de graça, like, por favor. Ajuda o canal aí, se inscreve. E hoje no Sexta Sombria, hoje eu vou contar um caso de, não necessariamente de um serial killer, tá? Mas de um stalker que acabou ficando famoso, um caso assim que é muito louco. Eu tinha me esquecido desse caso, inclusive eu tenho um filme que eu vou citar aqui e eu não lembrava dele, tá? O filme é The Video Diary of Ricardo Lopes. Então eu vou falar sobre Ricardo Lopes, um jovem uruguaio, tá? Que criou uma obsessão pela cantora Bjork e vai render um caso assustador, assim, de obsessão, né? A gente tem vários casos de pessoas que criaram, a cantora Selena morreu em função disso, né? O John Lennon morreu em função disso. Você tem muitas pessoas que criaram obsessões por determinados artistas e elas começam a criar uma fantasia dentro da cabeça delas que, por você acompanhar essa pessoa, por você saber de tudo, por você ser, como diria o Regis, o fã retardado que acha que você vai mudar a vida daquele artista, que aquele artista sabe quem você é, com raras exceções, tá? Eu tenho uma moça, uma amiga, uma colega, a Rita Maltempe, que a gente fez um filme de terror juntos pro meu amigo Filhotão. Um curta-metragem. E a Rita Maltempe, por exemplo, ela é um caso ao contrário disso que eu vou falar aqui para vocês. Por quê? A Rita Maltempe, ela é fã da Laura Pausini e ela começou a mandar carta, não stalkear a Rita Pausini. Um pouquinho só, talvez. Mas ela começou a ter contato com a Laura Pausini, né? A Rita Maltempe com a Laura Pausini. E ela, quando a Laura Pausini veio ao Brasil, ela foi até o hotel e tudo mais. E no final ela acabou criando uma relação de amizade com a Laura Pausini. Você percebe que no caso da Laura Pausini, ela é uma pessoa muito aberta a isso. Então ela sabe levar essa relação com os fãs. E a Rita teve uma relação de muito fã, mas ao mesmo tempo de respeito, de saber o limite do outro. O problema é que você vai ter fãs que vão perder completamente essa noção, né? O rapaz que matou o John Lennon, por exemplo, ele se sentiu traído pelo John Lennon. Né? Até tem um filme sobre ele, talvez eu vou fazer um vídeo mais para frente. Mas o que aconteceu com o Ricardo Lopes? Então ele era um rapaz, ele era nascido no Uruguai, a família uruguaia, que se mudaram para os Estados Unidos. Ele era um jovem que sentia uma série de inadequações, né? Ele tinha problema em relação à obesidade dele, ele tinha dificuldade na escola, ele tinha dificuldades de relacionamento com as outras pessoas, ele tinha certos problemas de concentração, e isso começou a virar uma bola de neve para ele, assim. E ele começou a ficar muito solitário, e ele criou uma obsessão pela cantora Bjork. Isso já desde a época do Sugar Cubes, né? A Bjork, para quem não sabe, é aquela que foi no... Vou pegar um fato, um senso comum dela, que fica mais fácil. A Bjork já fez filme do Lars von Trier, né? Que, aliás, ela teve sérios problemas com ele. Coitada da Bjork, tem gente maluca no caminho dela. Ela foi cantora do Sugar Cubes, depois ela se lançou em carreira solo. Ela é uma islandesa, né? Então ela tem uma ascendência esquimó, ela tem uns traços bem diferentes, assim, então ela tem traços da comunidade esquimó. Ela é muito bonita, ela tem uma voz fantástica, os projetos artísticos dela são muito interessantes, e ela acabou chamando muito a atenção do Ricardo Lopes. E esse rapaz, ele começou a escrever um diário, né, contando, então ele acompanhava as coisas da Bjork. Com a internet fica mais fácil de você ter mais informações, né? Até que, né? E aí ele fantasiava que um dia ele ia conhecer a Bjork, isso tem no diário dele escrito lá,
que um dia ele ia conhecer a Bjork, que a Bjork ia casar com ele, que ela ia entender, ela era a única pessoa que o entendia e que ele era o cara que foi feito para ela, tal. E ele começa a viver essa realidade paralela. Até que a Bjork começa a namorar com o rapper Goldie. O Goldie, o Goldie ele fez um sucesso, tá? Ele aparece no filme, acho que no Snatch, Porcos e Diamantes, e tem no, acho que se eu não me engano, ele aparece no 007, que ele é um cantor de drone. Ele não é um cantor, ele é um produtor musical, meio rapper e tal, mas ele é muito bom de construir, ele é um programador também, então ele foi um dos caras, junto com o Ronnie Size, que mandou bem no lance do drum and bass. Ele tem um disco que chama Timeless, que é fantástico, do começo ao fim. É meio difícil de digerir para quem não gosta de música eletrônica, mas eu recomendo Timeless do Gold. E o Gold, assim, então ele é o cara, ele tem os dentes de ouro, né? O Gold de dourado mesmo, o apelido dele. Ele é um cara bem doidão, assim, bem estilizadão, bem diferentão. E ele é negro, preto, né? E quando o Ricardo Lopes ficou sabendo que a Bjork estava namorando com o Gold, ele pirou, ele saiu completamente do centro dele, ele se sentiu traído dessa relação que ele tinha com a Bjork, como que a Bjork faz uma coisa dessa com ele, e ele abandona o diário dele, e aí é que você vai ter o filme, porque como é que é o nome do filme? The Video Diary of Ricardo Lopes. Ele começa a gravar vai vir uma ligação, eu preciso desligar aqui para poder não perder o vídeo, tá? Opa, não quero, Ronaldo, não. Então o que acontece? Ele começa a fazer um vídeo diário. Só que nesse momento você vai ter a transição dele. Então você vai ver ele se sente, ele já tinha problemas em relação a baixa autoestima dele, mas ele vai entrar essa questão do racismo, né? Ele era um jovem gordinho, branco, ele começa a ficar pirado em relação a isso. Ele está com 20 anos de idade, tá? De 20 para 21. Ele começa a ficar completamente obcecado com essa situação e ele decide matar a Bjork. Então nesse vídeo diário ele vai gravando, diariamente, ele faz entradas, vai falando, e é doido quando você assiste isso, todos os vídeos, e você vai vendo o escalonamento da loucura dele, é muito assustador. E qual é o plano dele? Mandar uma carta bomba para Bjork. Então ele monta uma carta com um recipiente com ácido que ao a Bjork abrir explodiria na cara dela, e se ela não morresse, pelo menos ela seria deformada para pagar essa traição que ele fez. Ele posta essa carta no correio, vai para casa, raspa a cabeça, é um vídeo assustador, ele pinta a cara de vermelho e ele começa a fazer o testamento dele final, contar o plano dele, explicar por que a Bjork vai acontecer isso com a Bjork, e ele cata uma arma e na frente da câmera ele comete suicídio. Ironicamente, ele cai fora do quadro da câmera, e atrás dele fica um quadro que estava assim: the best of me, o melhor de mim, this is the best of me. A polícia... E aí, qual é o problema? Ninguém achou o corpo dele. Passam-se alguns dias, dão falta dele, começam a sentir um cheiro estranho no apartamento dele, porque ninguém ouviu o tiro, e aí vão encontrá-lo morto 4 dias depois, com o corpo em decomposição. As pessoas, aí eles veem a câmera e tal, e eles voltam para poder entender, e eles vão descobrir que em andamento está o atentado contra a Bjork. Eles vão interceptar. A sorte é que essa carta estava ele mandou dos Estados Unidos para Londres, onde era o escritório da Bjork, né? De onde ela estava operando pela Europa, assim.
E a outra sorte é que a carta não chegaria para Bjork. Ela chegaria primeiro no escritório dela, então eles conseguiram interceptar a carta a tempo e evitar que alguém se machucasse com essa carta-bomba, com essa explosão e com esse componente de aço. A Bjork ficou muito mal, ela se sentiu... a Bjork tem uma série de situações ruins que foram associadas à vida dela. Depois ela teve essa situação com Lars von Trier, que acabou assediando, assim. Ela ficou muito mal com isso, mas isso é um vídeo para outro dia, né? E ela se sentiu culpada em partes pela maluquice do Ricardo Lopes. E ela não tinha culpa nenhuma, ela nunca respondeu a carta dele, ela nunca ia imaginar. Né? É muito difícil a gente imaginar as coisas que estão acontecendo além da gente e ter controle daquilo que se passa na cabeça do outro. Você alimentar certas fantasias na cabeça do outro até te dá uma culpa. Mas se você não tem a menor ideia do que está se passando, por exemplo, o cara que tentou matar o John Lennon, ele tentou matar o John Lennon porque o John Lennon falou que o sonho acabou, né? Teve aquela declaração de Jesus, então ele tinha esquizofrenia, ele começou a ver no apanhador do campo de centeio motivos para matá-lo. A moça que matou a Selena, por exemplo, tem um documentário interessante sobre isso na Netflix, ela estava roubando a Selena. Né? Então ela partiu de fã para ser amiga, para trabalhar junto, e ela traiu a confiança da Selena. E ela vai lá e ela mata quem seria o ídolo dela. Então é muito louco isso, você imaginar o poder dessas obras que estão além do que o artista faz. É o caso que eu falei lá do James Vance, que processou, a família dele processa o Judas Priest, achando que eles são responsáveis pelo que aconteceu com ele, né? A família que processou o Slayer, em função dos jovens que cometeram o crime, a partir da letra da música do Slayer. Então é muito complicado. É diferente do Trump falar, ó, vai lá. É diferente do Charles Manson falar, ó, vai lá. Apesar que eu vi um documentário chamado The Charles Manson, The Last Words, que é bem interessante, que na verdade ele não teria dito vai lá. Mas todas as provas colocam que ele disse vai lá. Aliás, ele foi lá junto com eles, né? No segundo dia do crime. Ele disse, faça. Mas o caso da Bjork, ela não teve culpa nenhuma. Então, mas mesmo assim ela se sentiu muito afetada e muito culpada. E entender a dimensão de quem está aqui, pessoa pública, do que pode ser haver interpretado errado. É o que acontece com a gente na sala de aula como professor. Às vezes você fala uma coisa, o aluno tira aquilo do contexto, chega em casa, reproduz de uma maneira completamente errada para o pai e para a mãe, e no outro dia até o pai e a mãe te chamam de satanista, de comunista, de vai para Cuba, vai para o inferno, vai para a igreja, ora, então... E você não disse nada daquilo, né? É o que a pessoa achou que ela ouviu e que ela reproduziu de um jeito distorcido, né? Um dia teve uma aluna minha que ligou para mim no Messenger, eu não atendo, mas achei estranho, eu atendi. Ela falou, o senhor pode falar com a minha mãe, explicar aquilo que o senhor falou, que minha mãe é da igreja? Eu falei, não, querida, sua mãe tem todo o direito de ir na igreja acreditar no que ela quer acreditar. Você entendeu errado o que eu falei, calma aí. E a gente tem essa responsabilidade. Imagina um grande artista com ascendência sobre um monte de gente. Os Beatles com o Charles Manson e a história do álbum branco. Beleza? Então essa foi a história do Ricardo Lopes. Ele não foi um serial killer, mas foi um stalker. E é uma história sombria que merece estar aqui no nosso Sexta Sombria. O poema de hoje, eu vou tratar justamente dessa questão. Então é um poema que chama Habitantes Paradoxais, que são duas pessoas vivendo dentro de uma casa e com sentimentos opostos, dicotômicos, né? Uma relação que não existe mais. E aqui é o que aconteceu com ele. Ele se sentiu afetado por uma relação que ele construiu, mas que ela nunca existiu de verdade. Né? Ele botou uma culpa, ele se atribuiu uma traição a Bjork que nem sequer aconteceu, porque ela nem sabia quem era o Ricardo Lopes.
e jamais saberia se não fosse essa história horrorosa que acabou gerando. Habitantes paradoxais. A sensação de que algo errado está acontecendo é palpável no ar. Não sei se quero continuar a ser tentado por algo que claramente se mostra tão nebuloso, tão distante. O coração me impulsiona, mas a mente sábia leitora dos sinais do seu paradoxal companheiro de trabalhos me indica um caminho muito menos excitante, muito menos perigoso. Mas ele ainda tenta a todo tempo paralisá-la e enganá-la, com promessas que ecoam nas paredes vazias de um castelo erigido, em sonhos e fantasias, vontades e incertezas, desejos e solidão. Às vezes, quando a gente está sozinho, principalmente dentro da nossa própria mente, a gente começa a construir histórias e criar monstros e criar sombras e alimentar uma série de coisas que elas só estão ali porque a gente colocou, e só a gente, como genitor desse, criador desse universo tão particular e tão assustador, pode dar fim a tudo isso. Coloca aí se você já conhecia a história do Ricardo Lopes, se você sabia dessa história associada a Bjork, se você gosta da Bjork, se eu esqueci de falar alguma coisa aí, complementa aí, diz o que você achou do vídeo, diz se você tem alguma ideia para o canal, para Sexta Sombria, já atendi vários pedidos aqui, né? E se inscreve no canal, deixa o like e dislike, e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.